Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus e Jesus, na sua sabedoria e misericórdia infinita, nos envolva nessa noite de paz, de equilíbrio e de muita calma, que é o tema da noite de hoje. Tenha calma. O capítulo 25 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, do nosso irmão Emmanuel. E antes de começar a falar deste capítulo, nós vamos pedir a permissão a vocês para ler uma mensagem, uma carta antiga. Muitas pessoas já viram esse papelzinho, essa foto de Jesus. É uma carta de um presidente da Judéia para César, na época de Jesus Cristo. Retrato de Jesus é o nome da carta. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no seu aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha se separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhantes cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio, o seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplande, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu chorar, viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, a palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproximam, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais vistos por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei a mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que o tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade, ó César. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-me que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios de saúde, porém, a tua obediência, estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale, tua majestade, fidelíssimo e obrigadíssimo, presidente da Judéia, Públio Lentulus. Olha quantos séculos foi escrita essa carta
o nosso querido irmão Emmanuel, que Públio Lentulus é o senador daquela época de Jesus, que nós conhecemos, que lutou bastante contra o cristianismo, teve oportunidade de mudar, teve a chance, através da sua filha Flávia, que adquiriu lepra, na época era pequenininha, a mãe, com muita fé em Jesus Cristo, pediu a ele: vá encontrar Jesus e peça a ele, que eu tenho certeza que ele vai curar a nossa filha. Ele, muito contrariado, porque era muito orgulhoso, muito vaidoso, o senador Públio Lentulus, foi amarrado, mas foi, durante o dia, no sol do meio-dia, em busca desse tal Jesus que ele não conhecia. Certo momento ele sentou-se numa pedra para descansar, não sabe porquê, alguma coisa prendeu ele ao solo, ele escutou os passos vindo em suas costas e ouviu a palavra: senador, o que queres de mim? Ele olhou, segundo ele narra no livro Há 2000 anos, e não conseguiu abrir mais a boca, começou só a chorar de emoção. Era Jesus chegando antes dele imaginar e pedir alguma coisa. Jesus já sabia que ele ia ao encontro dele para ajudá-lo. E falou para ele ainda: senador, me admira que tu vieste ao meu encontro à luz do meio-dia, sem vergonha, deixaste muita coisa de lado. Eu sei que quem está me procurando aqui não é o senador, um homem público, e sim um pai sofrido, que tem a filha doente e veio pedir ajuda. Mas eu te digo que não é por causa da tua vinda aqui que a sua filha será curada. Ela será curada pela fé da tua esposa, que acredita mesmo sem me conhecer. Olha que bacana, que coisa maravilhosa. O nosso irmão Públio Lentulus, o Emmanuel, conversando com Jesus no tempo que ele era senador, numa situação dificílima, de orgulho, de vaidade, que muitas pessoas ainda hoje têm esse sentimento, porque não param, não deixam a verdade, o cristianismo, as mensagens que estão em todos os cantos chegarem a nós, nos acolherem e falarem: calma, tenha fé em Deus, procure se acolher em um canto sossegado, entenda por que está acontecendo muita coisa. E Jesus ainda fala mais para Públio Lentulus na época: você tem 2 caminhos a seguir. Um, aceitar a sugestão que eu vou te dizer agora, para mudar a sua vida, o seu caminho, e seguir a nossa fé. Ou você pode ficar alguns milênios para aprender. A decisão é sua. E mesmo com isso tudo, Jesus conversando com Públio Lentulus, o senador, ele ajoelhado, chorando, sem forças para levantar, ele ainda retruca: quem é você? Eu sou um senador, para falar assim comigo, me dando ordem, me dando conselho. E não acolheu os conselhos de Jesus. E quem leu o livro, quem não leu, está perdendo uma grande oportunidade de ler o livro Há 2000 anos, uma obra maravilhosa. Sofreu bastante o Públio Lentulus. Depois vem um novo livro há 50 anos, que fala da história dele, reencarnado como escravo, Nestório, há 50 anos depois, que é uma sequência dessa história. E mostra como o nosso irmão Emmanuel, que escreve maravilhosas obras até hoje. Dizem que ele já reencarnou, já tem aproximadamente uns 15 anos, mas tem várias obras dele maravilhosas. Por quê? Porque depois de tanto sofrer, de tanto apanhar da vida, de conversar com Jesus pessoalmente, ele entendeu que tinha que parar, se acalmar. Como o próprio livro há 50 anos, ele, como escravo Nestório, sofreu bastante. Morreu também como um cristão ferrenho, ele, o filho dele, Silas. Uma maravilhosa história. No livro há 50 anos. Teve que aprender, através do sofrimento, que nós temos que parar, refletir e ver o que está acontecendo comigo. Muitos de nós tivemos muitas lutas no dia de hoje para chegar até aqui, até agora, até o trânsito, perigosíssimo. Muitos irmãos estão totalmente desequilibrados no volante, sem saber e sem querer.
pensar no que vai acontecer na próxima curva. É muito perigoso o trânsito. E nós chegamos até aqui. Estamos aqui, já é uma coisa muito importante, nós conseguimos chegar até aqui. E se nós não pararmos um pouquinho, em qualquer lugar, em qualquer religião, para se acalmar, aquietar o seu espírito, e pedir, meu Deus, me ajuda. Eu estou passando por isso, por aquilo, não consigo isso, não consigo aquilo, preciso da tua ajuda, meu Deus. Nós vamos receber essa ajuda. Porque nós somos acompanhados 24 horas por dia. Não estamos sozinhos nunca. Apesar que muitas pessoas pensam que estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. E essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, ela clareia a nossa mente, de tal forma que faz a gente ficar mais tranquilo. O espírita não sofre? Sofre. Não chora? Chora. Mas com o conhecimento do Consolador prometido, fica mais fácil a gente entender quando chega o sofrimento. Muito mais fácil. Porque nós sabemos que continua, não vai acabar. E nós, é até engraçado uma passagem que aconteceu aqui, nesse segundo. Eu sou um cara muito ansioso, muito agoniado. Quem me conhece sabe disso. Eu estava aqui sentado vendo o relógio, olhando para o relógio para ver se está chegando a hora, e a música não acaba, e eu ouvi claramente, fecha os olhos, respire fundo e ouça a música. Fiquei com uma vergonha danada, né? Porque eu vou falar de calma, e eu estava aqui agoniado, olhando para o relógio. Você vê como é que nós estamos acompanhados 24 horas, aqui, sentado. Deus é muito bom. Calma, meu filho, calma. Você vai falar sobre calma e está nervoso, está agoniado? Pronto. Então, isso tudo são demonstrações que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Precisamos ter essa fé, essa certeza. Que quando a gente se recolher em algum canto, principalmente à noite, antes de dormir, ou de dia, ou no trabalho, ou qualquer lugar que nós nos sintamos bem, nós possamos fazer esse contato. Sincero, sublime, com o nosso amigo, o mais próximo, anjo guardião, parente, seja quem for, que vai nos ajudar, nos intuir para o bem. Isso através de segurar esse touro indomável que existe dentro de cada um, que nós vamos fazer o coração falar mais do que a vontade, de que muita coisa. Por isso que, meus irmãos, quando o livro do nosso irmão Emmanuel, olha o tamaninho, pequenininho, calma, olha que maravilha, calma, fininho. Se nós conseguíssemos ler um capítulo dele por dia, são curtas as mensagens. Eu até vou ler uma aqui agora para a gente parar um pouquinho para refletir. Uma lição de vida diária. Não é propaganda para vender livro, não. Tem na internet, tem PDF, pega de graça, ou compra para ajudar as obras de Chico Xavier, que estão lá funcionando ainda, apesar dele ter desencarnado. Então, o livro é uma ajuda e tanto. Porque Emmanuel, o espírito sofrido, experiente, vem dizer para a gente, olha, calma, é assim que você consegue manter a calma nos dias difíceis que nós estamos vivendo hoje em dia. Toda hora acontece alguma coisa. Vamos ler só uma. Rapidinho. Página 95. Conquista de paz. Uma das passagens. Em muitas ocasiões, especialmente quando se agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição de subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder.
considerando a possibilidade de seres doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo, não te reconhecerias com menos intolerância diante do enfermo. Se a gente se colocar no lugar do doente, vamos entender na hora o que é sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesses descido a mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça de pessoa que te ofendeu, ignorarias se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição de anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos. Os raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade da calma e da tolerância, de uns para com os outros, em todos os momentos inquietantes da vida. Olha que beleza. Mostrando que todos nós temos problemas, todos nós sofremos, todos nós temos família, trabalho, situações difíceis, financeira, psíquica, mas cada um é um universo diferente. E é difícil a gente entender isso. Poxa, mas por que fulano fez isso comigo? Está dizendo aqui no livro. Cada um está no grau evolutivo diferente. Nós não podemos cobrar nada de ninguém, porque nós não somos ninguém ainda. Estamos na mesma onda, na mesma situação, nadando no mesmo oceano. Alguns nadam melhor, outros vão mais devagar, mas todos nós vamos alcançar a praia ainda. Alguns já sabem pegar onda, vão chegar mais rápido. Alguns vão bulir um pouquinho de água, mas vão chegar, boiando, mas chega. Porque essa vida maravilhosa que a doutrina nos ensina, ela faz a gente entender isso. Nós não somos perfeitos, nem vamos sair daqui da terra perfeitos. Ah, mas está chegando o momento da transição planetária. A transição já começou há muito tempo, há muitos séculos. Agora está chegando no ápice dela. Nós vamos precisar estar mais atentos, porque da Terra, diariamente, estão sendo retirados milhares e milhares de espíritos lá das profundezas, a ir embora já, porque não têm condições de reencarnar mais aqui. E nessa passagem, eu falo isso sempre porque isso é muito sério, da saída das profundezas da Terra para outro planeta, a energia que eles têm, alguns de nós, invigilantes, capta aquela energia negativa e entra na sintonia e faz um monte de besteira. Por isso que orar e vigiar é para a gente colocar na nossa cama, no nosso travesseiro e ler toda hora. Porque não está fácil o clima, a gente pode perceber que o clima da Terra está um pouquinho pesado, denso, difícil. Se a gente não parar, através da calma, respirar, botar uma música de meditação, um barulhinho de água correndo, uma fonte, um som, faça o que você se sentir melhor para se acalmar. Toma um banho frio, não é? Tem gente que gosta. Então você vai conseguir se conectar com a espiritualidade superior, seus anjos de guarda, seus amigos, mentores, vão se comunicar através da intuição e falar, olha, meu filho, é por aqui, ó, não vai por ali, não vai por aqui, que você vai pisar em menos buraco. É essa conexão que a gente faz através da calma, que a gente é desequilibrado, nervoso, não consegue nem pensar direito. E a doutrina nos ensina, acalme-se, para de ficar nervoso e ouça a música, feche os olhos, ouvir, que maravilha. Deus falando conosco, calma, você está com pressa por quê? Porque nós precisamos parar de querer, vou fazer tudo agora rápido, porque amanhã é outro dia. Nós não sabemos se você está andando aqui, vai acontecer alguma coisa, você tropeça, cai e desencara. Mas eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Vai, se preocupa sim, mas na medida do possível, com equilíbrio, com calma, porque muitas pessoas estão passando problemas dificílimos, filhos problemáticos, parentes que usam droga,
ficou nervoso, desesperado. Mais uma vez, calma. Ninguém está abandonado. Ninguém. Ninguém. Mas o que é que eu faço? O Chico Xavier mesmo, falaram isso para ele. Uma vez, contando a história, uma mãe desesperada: olha, meu filho faz isso, faz aquilo, usa droga. O que é que eu faço? Ele falou para a mulher assim: quantos anos ele tem, minha filha? 21. Deixa ele viver a vida dele. O Chico Xavier. Conselho que ele deu para a mãe: deixa ele viver a vida dele. É difícil, é muito difícil a gente conseguir isso. Pais e mães que têm amor, carinho pelos filhos, nós queremos passar pelo sofrimento junto com ele, tirar ele daquele negócio. Mas se ele não passar pelo sofrimento, ele não vai aprender. Eu sei que pai e mãe têm essa mania, essa vontade de botar asa em cima, não deixar nada acontecer de ruim. Mas se aquele espírito não passar por aquela prova, ele não vai conseguir lutar e vencer sozinho. Não tem o mérito de eu conseguir vencer sozinho. É difícil. Mas nós temos que ter calma nessa hora. Orar, vigiar, fazer prece, não desistir. Não desistir nunca. Não jogar os filhos na rua, ou pai ou mãe alcoólatra, não fazer isso. Ter calma. E cada um tem o seu nível de evolução. Tem espíritos que já se suicidaram 10 encarnações anteriores e vêm nessa com vontade ainda de se suicidar. O que é que nós podemos fazer com um espírito dele que já está há 1000 anos se suicidando? Ele vai ter que entender uma hora, em uma encarnação, que não pode fazer isso. A doutrina espírita nos explica que a vida não acaba, que nós temos que lutar para não fazer isso com o nosso corpo, não estragar nosso corpo. Agora, se a pessoa quer estragar, ela vai lembrar: olha, desencarnou só a matéria. O espírito continua vivo, com energia. Entra em desespero, quer voltar, eu vi que eu não morri, eu quero voltar. Como é que eu faço? Agora você vai entrar na fila. Você perdeu a grande chance que foi a reencarnação, jogou lá fora, você vai ter que entrar na fila, é normal. Ah, mas eu quero falar com a minha família. Calma, calma. Você não burlou uma etapa, jogando fora a chance que Deus lhe deu? Agora você vai ter que esperar, ter calma. Olha que bacana. Muitos espíritos. É engraçado. Chega para a comunicação, fala assim: moço, você está me enrolando aqui, ó, eu tenho que ir para casa que eu tenho que fazer almoço. O espírito desencarnado, preocupado em fazer almoço, rápido. Nós não podemos chegar para ele e falar assim: você morreu. Não. Primeiro, porque ninguém morre. Nós passamos da vida física para a vida espiritual, mas nós continuamos eternos. Não podemos assustar o espírito. Você não pode ir para casa agora. Não, mas por que eu não posso? Aí começa a enrolar, e ele fala: olha, calma, fica aqui, senta aqui um pouquinho, vai aqui para essa sala, vamos para a sala de curativo, se acalma, que já vem alguém aqui te atender. Pronto. Não precisa dar o choque para ele: você morreu. Já está uma maldade. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa casa, porque nós podemos ter esse controle, principalmente com nossos filhos. Segurar a fé, a vontade de fazer muita coisa e deixar ele seguir o seu instinto, ajudando, aconselhando, mas não vivendo por ele, que é dificílimo, é muito difícil. Nós vemos diariamente pessoas que não conseguem vencer, as drogas principalmente. Tem um colega nosso que mora aqui perto, numa área de fazenda, de chácaras, que diz que tem, vira e mexe, uma festa rave lá. Festa rave. Uma barulheira infernal a noite toda. E no dia seguinte, sem exagero, de 300 a 400 jovens drogados, com seringa, camisinha jogada para o chão, todos no chão, totalmente drogados. 300 a 400 jovens, aqui em Brasília. Uma festa rave. Mas você imagina como é que fica o pai dessas crianças? Alguns têm um pedaço de culpa porque dão carro, dão dinheiro, porque ninguém chega num lugar de chácara e fazenda a pé. Só carro caro. Então começa por aí.
dando muita coisa que sem a hora certa de dar. Depois, começam a ter lá aquela angústia. Onde eu vou que eu errei? Não teve a calma de deixar as etapas que uma vida exige. Você tem que crescer, aprender, estudar, trabalhar e conquistar as suas coisas, não ganhar nada de graça, fácil. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Porque senão, fica muito fácil. Depois, eles não vão ter a calma suficiente para passar pelas provações que a vida sempre nos exige. E para a gente aprender um pouco mais sobre isso, que a mãe quer proteger demais o filho. Olha, eu quero fazer isso, meu filho. Não, eu nunca tive isso, mas o meu filho, eu quero que ele tenha. Engraçado, é antigo isso. O livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, numa passagem muito interessante, muitos já conhecem também, que fala da mãe de Tiago e João, 2 irmãos, Tiago e João, 2 apóstolos de Jesus. Salomé, a mãe deles, sabendo que Jesus tinha convidado eles para participar como apóstolo, ela ficou interessada. Eu vou lá falar com ele, que eu quero que um fique sentado do lado direito, outro fique sentado do lado esquerdo. Preocupação de mãe. Salomé preocupada com os 2 filhos. Foi lá falar com Jesus. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do seu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as 2 figuras mais nobres do seu trono. Olha só o que ela queria. Só direita e esquerda de Jesus. Jesus sorriu e falou para Salomé: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Primeira coisa que Jesus falou para ela. Depois ele disse: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, o pai, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus sorriu de novo e acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de paz, que é a ociosidade do espírito, e de uma resignação, que é o vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e que não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Olha que beleza. Muita gente fala: você tem que seguir Jesus, tem que aceitar Jesus. Da boca para fora. O que é aceitar Jesus? Para nós, espíritas cristãos, é tentar colocar em prática aquilo que ele falou, aquilo que ele está o tempo todo nos falando através do Evangelho. Agora, algumas religiões ficam insistindo que você aceitar Jesus não é isso. O que seria aceitar Jesus? Fica a pergunta. Cada um de nós já sabe o que é. Colocar em prática o que ele veio falando há 2000 anos e a gente não consegue. É difícil, muito difícil. Tanto que ele falou: calma, tenha calma. Através das bem-aventuranças,
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa passagem do Evangelho que está no capítulo de hoje, ele estava começando as suas pregações, subiu no monte, no Mar da Galileia, ou Tiberíades, né? Tinham lá quase 5.000 pessoas. Está na Bíblia, está no Evangelho, está no livro, tudo que é lugar está escrito. Eu gosto de números, isso é muito interessante. 5.000 pessoas estavam lá no monte com fome, mais com fome do que vontade de ouvir Jesus Cristo. E ele fala com Tiago: quantos pães nós temos aí? Aí chama um menininho com uma cestinha. Tem 5 pedaços de pães e 2 peixes. 5 pedacinhos de pão e 2 peixes. Tá bom. De quanta gente precisa para comprar pão para esse povo todo? E ele fala rindo: ô Tiago, olha, mais ou menos 200 denários. E olha lá que eu acho que não dá. Tá bom. Então traz aqui. Ele começou a picar o pão. Tinha 12 cestos. Começou a picar o pão. Vamos dividir esse pãozinho aqui. E dessa divisão que Jesus fez, alimentou 5.000 pessoas. Mas antes, o povo estava todo nervoso, aguardando, sabia se ele ia falar ou se ia comer. Ele falou: calma, tende calma. Sente-se todo mundo. Nós vamos começar a divisão dos pães. Olha que bacana. Primeiro ele ia dar o alimento do corpo, depois o da alma. Mas antes ele falou: calma, todo mundo nervoso. Claro que ele não falou isso, eu que estou dizendo. Mas ele disse para as pessoas: calma, sentem-se primeiro. Aguarde o momento do pão chegar até vocês, e nós vamos começar a falar aqui um pouquinho do nosso reino. Então, olha só, são coisas que a gente está vendo dentro do Evangelho, nas obras, diariamente. Basta a gente tentar: olha, eu tenho um tempinho, vou pegar essa obra, esse livrinho, calma, olha que beleza, pequenininho. Bota na bolsa, a mulher que leva a bolsa, aquela bolsa, cabe guarda-chuva, sapato, gaiola, cabe tudo ali dentro. Não vai caber um livrinho desse tamanho aqui, ó. Leva para o trabalho, lê no ônibus, ou lê no carro, ou lê no almoço. Está nervoso? Chegou a TPM, deixa eu pegar o livrinho, calma. Está na menopausa, o calor chegou, deixa eu ler o livrinho, calma. É um remédio para tudo. Então, um livrinho desse tamanho. Remédio nós temos. Basta a gente chegar, abrir o coração e falar: eu estou precisando de ajuda. Que ajuda vem. Aqui, ó. Fica quieto. Fecha o olho. Nós estamos 24 horas abraçados por esses irmãos que estão aqui conosco, um monte de desencarnados. Amigos, parentes, queridos, que sempre vêm aqui conosco. Sempre. Vibrando por nós. Imagina agora como estão a família desses 44 marinheiros que já desencarnaram no submarino argentino, lá na costa da Argentina. 44 marinheiros, seres humanos, irmãos nossos, que Deus, na sua infinita misericórdia, acompanha essas famílias, esses irmãos, esses espíritos. Muitos têm dificuldade de se desligar, mas a espiritualidade já sabe de tudo, vai ajudá-los. Nós podemos ajudá-los também, fazendo uma prece para eles, para as famílias deles. Agora, aconteceu agora. Então são situações que nós vivemos diariamente para provar e testar a nossa calma, a nossa fé em Deus, na doutrina maravilhosa, que renova sempre a nossa vida, renova a nossa alma. E falar em renovar a nossa alma, outro livrinho do Emmanuel, nosso querido Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier: segue-me, olha, Jesus, segue-me. Mensagens curtinhas também, rápida, mas de muita profundidade. Renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, Coríntios 5:17. Quanta gente fala em Cristo sem lhe buscar a companhia?
Há quem lhe recite lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem das ações. Há quem se reporte ao Evangelho, anos a fio, sem lhe procurar a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer nele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo a luz para o cérebro e a luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendemos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e usar as mãos no sumo bem, como utilizou o Divino Mestre, e certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade da nossa vida e edificando em nós a celsitude dos céus. Olha que maravilha. Por acaso, a mensagem. A gente abre, por acaso. Eu estava lá em casa com esse livro, abri umas 3 vezes, caiu essa. Falei, vai ter que ser essa que eu vou ter que ler. Eu abria, caía nela. Eu abria, caía nela. Por acaso. Olha, é essa. Mas a gente é teimoso. Não, vou ver se eu acho outra melhorzinha. É essa, olha essa aqui. Deu trabalho para o Espírito, mas às vezes a gente consegue. Então, meus irmãos, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas nosso coração continua sempre cheio de alegria, de muita gratidão a Deus por estarmos dentro dessa doutrina, dessa casa maravilhosa, que nós possamos sempre tentar, pelo menos, manter a calma nos momentos difíceis que ainda vamos passar, porque nós todos somos eternos. O máximo que pode acontecer é desencarnar, só. E isso aí não é nada para nós, sabemos que a vida não acaba. E que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, são os nossos votos.